Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou recomendar pra vocês romances de época no melhor estilo cão e gato. Sabe aqueles casais que brigam, mas a gente sabe que se amam? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu tenho lido muitos romances de época maravilhosos e todos eles por causa do Clube Entre Romances. Eu sou muito grata porque o Clube Entre Romances esse ano me ajudou a encontrar outros tipos de romances de época mais ricos, diversos e romances de época que tem aquele belo clichê do que cão e gato. Tem casamento arranjado, tem vingança, tem personagens que se reencontram depois de anos separados, mas além de tudo isso, tem muito cão e gato. Por sinal, antes de eu começar com as indicações, deixa eu já contar pra vocês que agora, em dezembro, a gente vai ler no Clube Entre Romances um romance de época muito cão e gato, de uma autora que eu amo, que é a Suzane Enoch. Nós vamos ler Para Casar com o Pecado. Olha a beleza dessa capa. Eu tô até no mood aqui, né, azulzinho pra combinar, porque eu achei essa capa belíssima. É o segundo volume de uma trilogia que chama Receba Esta Aliança, mas você pode ler os livros de forma independente, porque cada livro vai trazer a história de um casal diferente. E aqui a gente tem personagens que prometem o quê? Muita briga. Eles já não vão um com a cara do outro, eles já não se suportam, mas o que? A gente sabe que é tudo fachada, porque no final o coração bate acelerado. Uma coisa que eu gosto muito dessa série em especial é que todos os personagens masculinos, eles são típicos personagens de má reputação. Eles são lords que são conhecidos por serem o quê? Libertinos. Só que conforme a gente vai entrando no dia a dia, né, e vai conhecendo mais desses personagens, a gente entende que apesar de libertinos, eles são muito fiéis ao que sentem. Quando eles se apaixonam, eles se jogam de cabeça. E a Suzane Enoch sabe criar personagens exatamente assim, que se jogam de cabeça nas emoções que estão vivendo e que se deixam, se permitem sentir. E mais do que o romance, mais do que muito cão e gato, porque sim, ela sempre traz muito cão e gato, sempre tem algum mistério, alguma reviravolta, um pouco de ação que vai tornar a leitura extremamente gostosa. Se você gosta de romances de época com cão e gato, com sensualidade, com personagens que surpreendem, cativam e com diálogos extremamente irônicos e diretos, você precisa ler Suzane Enoch, você precisa ler essa trilogia e venha aproveitar e ler esse livro aqui com a gente no clube. Nós conseguimos um cupom de desconto incrível, tanto para a compra do livro físico quanto para o e-book. Todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo, mas estão aparecendo em tela para vocês também. Vale dizer, gente, que em época o que, né? Black Friday, muitas promoções de final de ano, acabou o estoque desses cupons de desconto, rodou, não tem mais como comprar. Então assim, apesar de termos um prazo de validade para esse cupom ser utilizado, se o estoque acabar, já era. Então se joga, compra esse livro incrível e vem ler com a gente. Vem participar do Clube Entre Romances. Te prometo que tem muito romance cão e gato por lá. E também livros que vão ensinar a gente e divertir e ao mesmo tempo aquecer nosso coração. Vamos lá? Vamos pra primeira indicação. Sério, gente, confesso que eu estava dando nada pra esse livro. Eu achei que eu ia gostar, mas não achei que eu ia gostar tanto. E eu tô falando de A Esposa do Londrino. Mais um livro que faz parte de uma trilogia, de uma série, na verdade, que já tem a promessa aí de ser publicado todos os volumes pela editora Harlequin e que cada volume vai trazer a jornada de um personagem diferente. O grande plot dessa série é que nós temos um duque que vai deixar o seu ducado, porque ele não tem herdeiros, para parentes muito distantes. E cada livro vai trazer a história de um desse possível herdeiro. Nesse primeiro volume a gente vai conhecer o Max. Ele é, né, um possível herdeiro desse duque. Quando ele recebe essa informação, junto com essa informação vai vir uma quantia de dinheiro para que ele resolva a sua vida e se prepare aí para assumir, possivelmente, quem sabe, daqui uns anos o ducado. E ele vai agarrar essa oportunidade para tentar recomeçar, construir uma vida feliz, porque é isso que ele quer. Ele teve muitas decepções com a sua família, ele tem um passado muito triste e aí ele quer recomeçar. E para isso ele vai atrás de ser investidor de uma grande fábrica de cerâmica. A história toda, gente, para vocês entenderem, ela se passa fora de Londres, ela se passa na região norte ou nordeste de Londres, é bem pro interior mesmo, e vai focar na rotina dessa fábrica. Ele vai conhecer o dono da fábrica, vai
vai se encantar por essa fábrica, por tudo que eles criam. E esse dono, percebendo no Max uma figura comercial incrível, ativa, ele vai falar assim: olha, eu não tenho filhos homens, mas tenho 2 filhas mulheres. Se case com uma delas que eu te dou 1/4 da fábrica. Assim já fica como dote do casamento. Olha só, gente, como as coisas eram antes, né? A mulher ia casar com um completo desconhecido, o pai dela ainda tinha que dar um dote, ainda dar uma parte da fábrica pra essa pessoa que é desconhecida. Mas enfim, o bom é que o Max é gente boa. Ele quer fazer a fábrica crescer cada vez mais. E apesar dele não sonhar com um casamento que envolva amor, ele quer um casamento feliz. Ele quer poder conversar com a sua esposa, ele quer poder, sei lá, assim, sabe, estar próximo dela. Sério, ele é um personagem extremamente mal compreendido. As pessoas taxam ele como libertino. Só que ele tem essa vontade de construir coisas diferentes. É muito bonito como nós vemos isso ao longo do livro. Sério, é o personagem masculino mais surpreendente que eu li em todos os livros desse ano. Fiquei encantada, virou crush, porque ele é muito fofo, ele é realmente príncipe. E aqui a gente tem um livro que já começa com um casamento arranjado logo nos primeiros capítulos. O Max não vai casar com a irmã que ele achava que ia casar, ele vai casar com outra irmã. Uma irmã que é muito mais ativa na fábrica, que é responsável pelos esmaltes das cerâmicas, que sonha em cuidar da fábrica. Então ela vê o Max como intruso, como um lorde pomposo que tá vindo pra roubar algo que ela sempre trabalhou e lutou pra ver crescer. Então vamos ter muito cão e gato entre esses dois. A Bianca não vai com a cara do Max, e aí ela julga ele, eles ficam brigando. Só que o dia a dia na fábrica vai mudar essa visão. E é muito bonito. O relacionamento deles é construído nos diálogos, na rotina de trabalho, nas conversas sobre família, sobre sonhos. Pra vocês terem uma ideia, eles só vão se beijar mesmo depois de 60% do livro. O primeiro beijo ali, com 50%, é um beijo na mão. Então é muito sobre conversa, sobre troca de olhares. Isso, gente, eles já estão casados. Então é muito bonito. Tem muita briga, mas tem um romance que de fato é muito bem construído, muito bem explorado. E assim, eu achei que ia ser um romance leve, né? Porque até 60% tava de boa ali, não tinha rolado nenhuma bitoca. Mas quando esses dois se pegam, é explosão, assim. É uma cena que eu fiquei, meu Deus. Eu já tinha visto cenas em jardins, mas essa cena aqui... Sério, é um romance de época super divertido, que foge do que a gente tá acostumado a ler, porque ele não se passa todo em Londres. É um livro que também se passa em 1700 e pouquinho, então ele traz, né, sobre perucas, sobre homens que usam pó no cabelo. É um outro convívio social, é um outro tipo de história de época. Eu fiquei encantada. Não vejo a hora de ter mais livros da autora por aqui, porque ela escreve bem demais. Sério, o pessoal do clube que leu junto amou. E assim, é um livro com grandes reviravoltas, emoções, ensinamentos? Não, só que é um livro que no final ele traz uma reflexão principalmente sobre como as mulheres eram rotuladas e eram abusadas de diversas formas pelos homens ao seu redor. Enfim, você precisa ler porque tem um grande mistério, que altas revelações no final desse livro. Eu fiquei encantada, foi uma leitura que aqueceu meu coração do início ao fim. Eu já falei dessa série antes aqui no canal, mas eu não tinha finalizado ela ainda, porque agora o último volume foi lançado e... Ai, meu coração! Eu sou apaixonada por essa autora, por tudo que ela escreve. Eu conheço ela desde os romances de banca. E assim, gente, agora que a série tá finalizada, eu só queria que vocês dessem uma chance, conhecessem a escrita dessa autora. Eu tô falando da série dos irmãos Trelove. Vou falar pra vocês um por um quais são os livros. Desejo e Escândalo, Amor de um Duque. Ai, muito fofo. A Filha do Conde pra se desidratar de tanto chorar. O melhor reencontro da literatura dos romances de época. A Sedução da Duquesa. Ela já foi considerada vilã e agora vai encantar nossos corações. Fascínio da Nobreza. Muito cão e gato. E muitas surpresas também. E A Tentação do Bastardo, que é o último livro. O livro do personagem assim mais aguardado de toda a série. E o livro que me fez sofrer do início ao fim e torcer muito por esse casal. Acho que uma das coisas mais legais dessa série, gente, é que aqui nós temos uma série familiar, então cada livro vai trazer um personagem diferente se apaixonando. Mas qual é a grande parada dessa série? É que aqui nós temos irmãos não sanguíneos, então é uma família de adoção. A autora aborda um aspecto do período vitoriano que não é muito abordado na literatura romântica, que é quando os bastardos, ou seja, filhos de nobres fora do casamento, eram enviados, vendidos, na verdade, para serem mortos. Existem vários
vários cemitérios de bebês que foram mortos por serem bastardos. Existiam mulheres que essa era a profissão delas, então elas recebiam esses bebês, matavam eles, enterravam eles nos quintais da sua casa. A gente tá falando de um período de extrema pobreza e disparidade de classes, então é como essas pessoas encontravam a forma de se sustentar. E aqui a gente tem uma mulher que ela trabalhava com isso, até quando ela vai receber um bebê na casa dela, e ela vai olhar pra esse bebê e vai falar, não, a partir de hoje você é meu. E aí ela começa a fazer isso com todos os bastardos que vão chegando na sua porta e cria essa grande família aqui de irmãos maravilhosos que têm sangue nobre e que alguns sabem quem são seus pais, outros não, outros querem se vingar dos pais por terem sido, abandonados, outros querem simplesmente ignorar suas raízes, e a autora vai abordando isso em cada um dos livros. O primeiro livro é o livro, assim, talvez mais controverso, porque ele tem muita vingança, ele tem um personagem masculino que a gente demora pra entender, demora pra aceitar o quanto ele quer se vingar dos seus pais. Só que pra mim é um dos livros com o plot twist mais bonito dentro dos romances de época, porque a autora aborda um tema aqui muito forte. Quando ela conta sobre isso, é impossível você não chorar, é impossível você não se emocionar. Só que é um livro que tem uma narrativa talvez um pouquinho mais lenta, e é algo que no decorrer da série vai ficando mais fluido e mais envolvente. Todos os livros dessa série têm muita emoção, e a autora vai falar não só sobre a sociedade daquela época, a disparidade de classes, isso é uma coisa muito legal, ela sempre fala sobre a disparidade de classe. Então, sobre pessoas que estavam morando na rua e precisavam de auxílio, sobre a falta de acesso à educação, sobre a falta de acesso aos orfanatos. Enfim, a autora sempre vai trabalhando temas muito importantes e que falam sobre a comunidade daquela época. Não é sobre bailes e jantares e nobreza e se apaixonar, apesar de ter isso. É muito mais. É sobre você construir seu próprio trabalho, é sobre você construir a sua própria família, não ser família de sangue, é sobre você perdoar, é sobre abuso, sobre violência, sobre morte, sobre... enfim, sério, tem tantos assuntos aqui. É muito bonito de se ver. Eu acho que foi a primeira vez que eu li um romance de época que falava mais do que o romance, sabe? Quando eu comecei a ler os livros da Lohane, eu entendi que os romances de época, eles podem ser contos de fada, eles podem ter redenção, romance, podem aquecer coração, mas poderiam ir muito além. E pra mim ela faz isso com maestria, sabe? Eu acho que ela e a Lisa Kleypas são autoras que conseguem unir o sensual, a diversão, a família, o romance com temáticas sociais muito importantes. Então, assim, fica meu apelo pra vocês lerem essa série. Agora que a série tá completa, é só maratonar. E, eu até pensei em fazer uma maratona no Clube Entre Romances pra apoiar vocês a lerem essa série. Vocês acham que vocês gostariam de uma maratona pra ler esses romances de época? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu bolo aí no final do ano uma maratona só de romances de época. E pra quem gosta de romances de época com mais diversão, obviamente, para conquistar um libertino precisava estar nessa lista. Esse foi um dos romances de época mais divertidos que eu já li. Isso é muito típico da Suzane Enoch. A Suzane tem outra trilogia aqui no Brasil, que é a trilogia dos Canalhas, que foi publicada pela Harlequin. Vamos deixar as capinhas aqui, que também é ótima. E ela tem muito, assim, de personagens que vão brigar demais, que vão ser puro cão e gato, mas que vão se apaixonar. Nessa trama em especial, a nossa protagonista, ela vai sofrer na última casa que ela trabalhava como governanta, e aí ela vai fugir e tentar outro emprego. Ela tá com a reputação manchada, então ela não vai conseguir muitas opções de emprego, a não ser na casa do homem que é considerado o libertino dos libertinos dos libertinos de Londres. E assim, trabalhar lá coloca a reputação dela em xeque, mas é isso ou passar fome. E aí ela trabalhando lá, gente, o que vocês acham que vai acontecer? Ela e o libertino vão brigar um monte, vão trocar farpas e vai ter uma tensão sexual. Assim, ela entra lá, ela olha pra ele, ela já sente os tremelique, como diz o Manuel. E aí é o livro inteiro eles tentando resistir a isso e em determinado momento não conseguindo resistir. Mas tem um segredo do passado dela aqui que a autora vai trazer à tona. Tem um sequestro fake aqui, gente. Tem um cachorro, enfim. A Suzane Enoch escreve muito bem por causa das suas reviravoltas. São livros, assim, mais clichês, sem muitos dramas, mas que são muito gostosos pra gente ler numa piscadinha. E o segundo volume dessa série é o livro que a gente vai ler em dezembro no Clube Entre Romances. Então, se você não leu o primeiro ainda, corre ler o primeiro pra gente ler esse livro aqui juntos em dezembro. Vamos?
Partiu ler juntos com o Clube Entre Romances? E não, gente, você não precisa ler o primeiro pra ler o segundo, mas eu recomendo, tá? Se você gosta de romance de época, se você pode, lê o primeiro e depois vem ler com a gente o segundo. E é isso, gostou das dicas? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa listinha com muitos romances de época cão e gato. E aproveita e deixa aqui nos comentários qual foi o último romance de época cão e gato que você leu. Corre, deixa aqui que eu quero saber, porque afinal, todos nós amamos um bom cão e gato. Deixa seu curtir também pra esse vídeo, segue o Livros e Fuxicos nas redes sociais, porque a gente tá sempre falando de livros e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau! Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in.